final agora, né? Sobre a vinda de Jesus, né? Sabe que você ia falar de vinda de arrebatamento? Sobre o arrebatamento. Ah, tá. Nós estamos tendo um sinal evidente agora sobre o arrebatamento Você não da igreja. vai entrar na ideia do Apocalipse 17 com o Papa, não, né? Aí o que acontece? Aí o que acontece? O grande problema é que agora, vamos lá, as pessoas estavam apontando o Papa Francisco como um falso profeta. Morreu, não tem como mais ser um falso profeta, né? E agora? Quem será o falso profeta? Ah, não precisa ser da Igreja Católica, né? Nós temos uns falsos profetas entre nós aí, ué. Não, mas o falso. O falso profeta é um anticristo aí, vai aparecer ainda. A Bíblia diz, e Paulo escreveu que existe um que o detém, né? Que é o Espírito Santo que detém essa ação do anticristo. Eu detém. É assim, ó, é que é muita teoria da conspiração, né? Ó, agora caiu não sei qual, hein? Mas tem mais o último cairá, e o último que virá... Então, sim, né? Eu tenho, com todo respeito ao Voz de Trovão lá, que diz que o anticristo é o João Paulo 23, que o corpo dele está guardado ali. E está intacto o corpo dele. Naquele dia ele vai aparecer. Não é. Mas não é só uma teoria do pastor Trovão, não. Tem outras pessoas, católicos, que também fazem essa afirmação. Biblicamente, não é ninguém que está morto que vai ressuscitar. Tá? Segundo o é o Trump, também não tem base bíblica. Ah, é o genro do Trump. Ele é judeu, o genro do Trump? É o Jared. Então, se ele é judeu, não tem como ele, judeu, se rebelar contra os judeus. Não dá, né? É só ler a Bíblia, irmão. É só ler a Bíblia. A Bíblia aponta de onde ele vem. Apocalipse diz que... Onde está o trono de Satanás? Está lá em Apocalipse. Não vou dar esse mole para vocês de contar, porque vocês precisam adquirir o meu livreto lá. O fim vem, o anticristo e a grande tribulação. Eu digo lá de onde vem e dou as provas bíblicas de onde ele vem. Então, assim, essas teorias da conspiração, igual eu vi uma hoje. Depois que o vice-presidente dos Estados Unidos esteve com o Papa, dia seguinte o Papa morreu. Alguma coisa a ver? Nada. Não tem nada a ver. O Papa já ia morrer. Se o vice-presidente dos Estados Unidos tivesse ido lá ou não, o Papa ia morrer. Pronto, irmão. Ele tá velho, cansado, já estava doente, morreu. Agora a Igreja Católica tá tudo normal, cara. Não tem nenhum texto bíblico que aponta que ele era. Não tem mas nenhum texto bíblico. É Apocalipse 17. Vamos ver Apocalipse 17? Tem... Como diz o pastor César Cavalcante. Do oitavo rei, né? Nós temos tempo para isso? Do oitavo rei, né? Queria muito conhecer o pastor... Eu já conheci ele. Põe aí Apocalipse 17 aí. Pastor César Cavalcante. Gosto muito dele. Já ele te chama para ir lá no... Não, eu não debato. Mas ele tem a conversa entre amigos, né? Eu não sou amigo dele. Um dos 7 anos que tinha acertado é Apocalipse 17 a partir do 11, né? 17 11. Olha que perigo. São também 7 reis. 5 já caíram. Só teve 5 papas na história? Não. Então já não serve. Um ainda existe, que já morreu. Morreu o outro lá, ontem, domingo, o argentino. O outro não surgiu. No entanto, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Se ele é Apocalipse 14, tem lá sobre a grande Babilônia, que é uma grande religião, que vai cair. Apocalipse 14. Caiu a grande Babilônia. Acho que é isso mesmo. 14. A besta que sobe do mar e a abençoada da terra são 2 poderes, poder político e religioso. Então, nesse contexto aqui, não cabe dizer que o Papa é esse rei. Primeiro que ele não é rei. Ele não é um governador. Ele não tem embora ele não tem um poder, ele não exerce uma função política, ele exerce uma função religiosa. Aí eu vi um vídeo que mandaram para mim da pastora, não sei nem se ela é pastora, Cristina Maranhão, falando que missionária, né? Eu não sei, mas ela é uma mulher muito de Deus. Que ia ter uma grande morte e um príncipe ia cair. Não é o Papa, porque Deus não trata o Papa como príncipe. Deus trata o Papa como o quê? Papa. Deus trata o Papa com menos moral que trata o Abner Ferreira, que chama ele de Vossa Santidade. Só se for santidade dele, da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, não. Mas você também tem que levar em conta o bispo Abner Ferreira, que separou um gato preto para diácono da igreja e fica no púlpito da igreja com o gato preto no colo. Aí você não pode levar muito em consideração o que ele faz, né? Ele tem problema.
Rapaz, você quebra demais esse. Ele tem problema. Aí vai lá, Vossa Santidade. Vossa Santidade? Só respeito, né? Reverência a um... Você também chamaria o Papa de Vossa Santidade? Não, eu não chamaria, mas eu respeito a decisão do Beijaria do a bispo. mão dele? Não, não faria isso, mas eu respeito... Em nome do Padre, Filho e do Espírito Santo. Você também faria isso? Não, mas eu respeito a reverência do bispo Abner ao Papa, Então, né? assim, você concorda... Irmãos, é por isso que ele apanha mais que pandeiro em roda de samba. Então, vamos lá. Então, você concorda do cara chamar de um pastor que conhece a Deus, a Bíblia, sabe o que é a igreja, tem respeito pelos irmãos católicos, né? Respeito e tal, mas teologicamente não dá. É igual respeitar o Rodrigo Silva como arqueólogo e não respeitá-lo como teólogo. Então você, como cristão, tá dizendo pra mim que tá certo chamar o Papa de Vossa Santidade. Não, eu não concordo, mas eu respeito o bispo Abner na decisão que ele fez. Você chamaria Eu não- o bispo não, de eu- Vossa Santidade? Não, eu não faria isso. Otávio, assim, aí, Chico? Não, eu não faria isso como Chamado o de Chico? bispo Abner fez, mas eu respeito. Você chamaria ele de Quem Chico? sou eu pra tecer crítica contra Você ele, chamaria né? ele de Chico? Não, você também, pra você pregar nas madurezas, você tá fazendo uma merda. Você é Não, não tô político, né? fazendo... Não, Você chamaria rapaz, de- você tá me colocando alguém chama- que só tá no podcast por interesse aqui. Não, hipótese alguma. Imagina, nunca faria isso. Não, mas eu particularmente, assim, eu não concordo com a atitude de chamar o Mas não é padre de Vossa constrangedor? Santidade. Né, pro meio Sim, evangélico, sim, né? mas eu respeito. O que eu vou fazer se ele fez isso? E você acha certo ele consagrar, como vocês dizem, os pentecostais dizem, você acha certo consagrar um gato a diácono? Rapaz, é estranho, né? Só porque você fez, só porque você acha que você é gato, você acha que pode consagrar outros gatos também. Não, miau. É estranho isso aí, né? É estranho, muito estranho. Mas enfim, o Papa. Então, sabe, não acredito não que seja anticristo e tal. Claro que assim, mas aí, ainda na profecia da Cristina Maranhão, que eu não tô dizendo que a profecia dela não é de Deus, tá? Eu tô fazendo uma análise pro nosso tempo. Ela disse assim, e vai começar tal, e Deus vai começar a tirar, derrubar e tal. Então tá. Se Deus vai começar, e segundo a Bíblia, porque toda profecia tem que ter uma base bíblica. Não existe profecia de algo que não esteja na Bíblia. Pedro disse, é necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. Se o julgamento começa pela casa de Deus e a gente alegar que o Papa foi morto, né, aspas, né, morreu porque é Deus julgando, então a Igreja Católica também é a casa de Deus. Porque Pedro disse, é necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. E se começar por nós, qual será o fim dos ímpios? Aí você está dando legalidade para dizer que a Igreja Católica, então, é a Igreja de Deus, como pregam alguns. Então não dá. E na sua percepção não é. Não. A Igreja Católica... Lógico que não. A Igreja Católica é uma igreja que se apostatou. Leiam a história da igreja, estudem. No meu curso teológico tem essa matéria, a história da igreja. A história da igreja não tinha ídolos. Tudo que as igrejas neopentecostais fazem hoje, a Igreja Católica fez. Vendia caveira, cadáver, crânio, falando que era do profeta não sei quem, que era não sei quem. Vendia indulgência. E por isso causou a revolta de Martinho Lutero. Que também não é esse santo que todo mundo... Martinho Lutero. Martinho Lutero. O Martinho Lutero foi quem escreveu um livro como matar judeus, usado por Hitler. Porque ele pregava para os judeus não aceitavam a pregação dele. Ele tinha ódio dos judeus. E aí ele escreveu esse livro, Como Matar Judeus. E aí Hitler leu esse livro e começou a matar judeus. Só essas coisinhas, pra gente não querer romantizar muito essas coisas, porque a gente às vezes quer romantizar muito esses camaradas, que claro, tem uma importância fantástica na história da igreja, mas não dá pra romantizar. Mas foram homens que erraram. É só a gente ter a ideia de Tiago, né? Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos erros. Eram fantásticos? Eram fantásticos. Homens de Deus? Grandes homens de Deus. Mas erraram também. E Deus permitiu o erro deles, né? Permitiu, pra provar que, cara, é humano.